Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui agora transmitindo também pela internet, na nossa Casa Recomeço. Eu vou pular hoje os comentários, os avisos, porque nós já estamos um pouquinho além do nosso horário. Então vamos fazer a nossa oração? Então vamos nos fortalecer nesse instante, buscando o nosso eu, buscando ajuda da espiritualidade, dos nossos mentores amigos, desses benfeitores que desde o início desta quarta-feira já se posicionaram aqui para organizar este ambiente, para preparar, para nos receber. E assim, nós, com um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento pela oportunidade, elevamos o nosso pensamento para que possamos buscar junto a esses irmãos de luz as nossas necessidades, transmitir para eles aquilo que para nós é importante nesse instante. E numa conversa espiritual, numa conversa entre pensamento e espírito, pedir por nós, pela nossa fortaleza, pela nossa paciência, pedir pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, por um bom emprego, por uma oportunidade, outra que possa ser importante para nós, e que esse pensamento seja levado até o Pai através destes mentores, pois esta corrente que aqui criamos, ela se amplia e através dos nossos desejos alcançamos também aqueles que não puderam estar presentes nesta noite, aqueles que estão em casa, aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos. Que o nosso amor, a nossa fé, a nossa vontade alcance em espírito todos esses cantos do nosso planeta, que também precisa de oração, que também precisa que ele possa receber as emanações de paz, onde atualmente, como foi dito, vivemos momentos apreensivos, mas que através do nosso amor, da nossa fé e do nosso desejo, superaremos todas essas dificuldades. E assim, Pai, com muito carinho, colocamos a oração que nos ensinastes, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Nos livre de todos os males, que assim seja. Muito bem. E com muito carinho vamos chamar a nossa palestrante, Malu, que irá nos trazer a palavra de Jesus através do Evangelho, e que ela possa nos engrandecer, que ela possa nos elevar em todos os sentidos. Um bom retorno para todos, que assim seja. É todos, Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver só a colinha. Hoje eu vou falar de um tema que, se a gente pensar, é um tema muito atual até, está se falando muito disso. Saber envelhecer. A gente está, se a gente pensar, o Aidar falou da palavra de Jesus, e a gente pensar que a gente está numa nova vivência, numa nova vida. E o envelhecer hoje é tido como uma coisa de... Não é só quem está chegando aos 70, 80 que tem que pensar no envelhecer. Hoje a gente tem feito muita coisa no sentido de
começar a alertar ou conscientizar as pessoas desde muito cedo, porque já está provado que conforme você vai durante toda a vida, não ficar pensando que eu vou ficar velho, mas eu me preparando, porque ficar velho todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai chegar um momento que vai perceber que o corpo já não é mais o mesmo de 20 anos. Então, a medicina tem avançado muito, né? As pessoas estão vivendo hoje, muitos até o 100, até passando do 100. O corpo, a medicina está oferecendo para o nosso corpo muitas oportunidades de a gente manter esse corpo, manter o corpo. E através de exames, através de remedicação, através de intervenções, cirurgias, a gente tem vivido mais. Mas muitas vezes a gente percebe pessoas chegando aos 100, mas o corpo é mantido, mas a qualidade de vida, né, de muitos idosos não é a melhor. Muitas vezes eles estão, hoje tem, né, o Alzheimer, tem as demências, e tudo isso, se a gente for pensar, não é só o corpo que tem que ser olhado e mantido e cuidado. Eu acho que até mais um outro lado nosso, que é a nossa saúde mental. E a saúde mental, eu não vou olhar só quando eu tenho 70 anos. Eu vou olhar desde que eu tenho, né, adolescente. Desde que eu começo a ter consciência de mim como um adulto, com liberdades, com autonomia, eu posso já começar a me trabalhar. No sentido de, um dia, quando eu chegar lá aos 70, aos 80, eu posso estar melhor. Porque está mais do que provável que na nossa saúde mental tem um efeito enorme no nosso corpo. Então, muitas coisas, a gente fala do autocuidado, como esta qualidade pode acontecer. Uma coisa que eu acho que resume muito é você viver a vida, não só quando eu chegar aos 70, mas a minha vida, a minha encarnação com consciência, com presença. Presença o que é? Eu estar presente na minha vida, eu estar presente em cada passo, em cada decisão que eu tomo. Porque a gente vê hoje no mundo, como a gente já viu antes, mas hoje ainda mais, as coisas, muita gente vivendo meio que empurrado, meio que levado por uma onda. Você acaba fazendo muita coisa porque o mundo está aí e te empurra para isso. As decisões, tudo aquilo que eu preciso fazer, que eu preciso resolver. O tempo, né? Se a gente pensar, o que nós temos hoje, junto com a presença e com a consciência, é a gente ter a noção do tempo. Hoje é uma coisa que se escuta muito, não é? Todo mundo fala, não tenho tempo, eu não tenho tempo, o tempo é curto, o tempo está mais curto. A gente realmente tem a sensação que o tempo está mais curto. Aí que a gente tem que realmente se empenhar em usar bem esse tempo e aproveitar esse tempo com essa consciência e com essa presença. Porque se eu ficar só ligado num lado da minha vida, por exemplo, ganhar o dinheiro, pagar as contas, o tempo vai passar e muitas outras coisas que eu deveria estar olhando em mim, principalmente em mim, essa presença, quando eu falo, é comigo. É eu me perceber nesse mundo, é eu me perceber nesse tempo. Como eu estou usando isso? Como isso está acontecendo? Se eu não tenho isso, eu vou perder tempo.
Tem gente que fala, a gente vive um dia, cada dia. Se a gente pensar, na verdade, cada dia que eu vivo é um dia a menos que eu estou vivendo. É um dia a menos, é um dia que me leva cada vez mais perto do que? Da morte. Essa palavrinha é outra coisa, né? Que todo mundo, tem gente que não bate na madeira, não quer nem ouvir falar disso. Mas se a gente pensar, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Todo mundo vai morrer. É chato falar disso, não é? Mas essa consciência que eu estou falando, eu tenho que ter essa consciência. E a consciência me levar à reflexão de que eu, se eu aproveitar bem o tempo, quando eu chegar lá na morte, e eu aproveitando bem o tempo, olhando para mim, eu vou, às vezes tem até mais tempo, né? Porque a gente está vivendo mais, mas eu vou aproveitar melhor esse tempo. Eu vou aproveitar o mais importante, eu vou aproveitar melhor essa encarnação. Aí a gente já entra até no espiritual. Porque todos nós que estamos aqui, a gente está aqui, eu acho que o mínimo que a gente acredita é que a gente é um espírito e que eu estou novamente aqui vivendo. Eu tive outras vidas. E agora estou tendo a oportunidade de novo de estar aqui. Para quê? Para ganhar dinheiro só? A gente não vem para cá para isso. Isso faz parte. Porque a gente vive num mundo material que eu vou precisar dele para viver. E não tem problema nenhum eu querer ter um pouco de conforto, não tem problema nenhum. Mas eu viver só em função disso, será que eu estou usando bem essa encarnação? O que eu vim buscar aqui, e que foi me dada a oportunidade de estar aqui de novo, é o meu aprimoramento, é o meu autoconhecimento. Todos nós viemos para cá com propostas, e não são propostas de quantos carros eu vou ter, ou quanto... Não, a proposta é moral, é emocional. Então, se eu não usar esse tempo para isso, eu vou embora do mesmo jeito que vim. Ou às vezes até com algumas coisinhas até piores. Porque eu não olhei para isso. E o envelhecer para mim, pensando, não é ficar velho, é viver a vida e ver e aproveitar esse tempo que a gente tem para usar da melhor forma, sair daqui. Hoje em dia tem frases que em determinadas épocas viram moda, né? Hoje a moda é falar, não, a gente não leva nada daqui. A gente fala muita coisa da boca para fora, né? A gente não leva nada mesmo, nem o corpo. Nem o corpo é nosso. O que eu vou levar daqui? As propostas que eu, às vezes antes de vir eu me propus. Aquilo que eu consegui desenvolver em cima das propostas que eu fiz, que eu me comprometi antes de vir. E não é para ninguém que eu estou comprometendo, não. Eu estou comigo mesmo. Eu me comprometo comigo. Quando eu estou lá antes de encarnar, eu olho, junto com amigos espirituais, eu olho para trás, às vezes, para olhar como é que está lá atrás. O que eu preciso melhorar, que eu trago. E eu vou ter a oportunidade de novo. A vivência vai me trazer o que eu não vivi antes, ou vivi errado, ou preciso melhorar. Ou às vezes até tem coisas boas que eu vim para cá e venho com a proposta até de usar o que eu já tenho de bom para ajudar os outros, para ajudar o próximo. Antes de vir eu tenho essa consciência. A gente esquece. Mas a nossa consciência, se a gente parar e se observar e ter um tempinho para isso,
a gente vai perceber com o tempo o que brota de mim, que necessidades eu tenho, o que me chama atenção, não só em termos materiais, o que me chama atenção na vida, nas coisas, né, mais os sentimentos, as relações, o que eu tenho em mim, que eu preciso perceber melhor, que me chama atenção, que chega ao... Tem hora que acontecem coisas que você querendo ou não, você vai perceber em você. Só que às vezes a gente até percebe, passou 2 dias, a gente já está envolvido de novo ali no automatismo, no dia a dia, e o tempo está passando. E o tempo está passando. E ele passa. E hoje em dia parece que passa mais depressa ainda. Então a minha proposta de falar do envelhecer é nesse sentido. Não é ficar velho. A gente vai ficar velho. E hoje a gente pode ficar velho de uma forma muito melhor. A gente está vendo isso. Hoje uma pessoa de 70 anos é muito diferente de uma pessoa de 70 anos de uma época aí atrás, não é? Uma pessoa antes, há um tempo atrás, 40 anos, já era um senhor, já era, né? As coisas já estavam pensando assim, quando é que eu vou embora? Imagina, hoje com 40 você está começando um monte de coisa aqui. Então, para que isso? A reflexão é essa. Por que a gente está tendo até mais oportunidade de viver em tempo? E viver melhor. Porque condições para manter o físico melhor nós temos. Só que tem hora que o mental, o emocional atrapalha muito o físico. E eu, quando eu vejo, eu estou ansioso, estou depressivo, estou tomando remédio, um monte de remédio. E esses remédios têm um efeito sobre o corpo, que poderia estar vivendo sem. E tudo isso é autoobservação. Tudo isso é olhar para mim, para as minhas coisas, para quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Essa pergunta também, né? É muito falada. O que nós estamos fazendo aqui? Existe uma palavra que eu lendo muita coisa, me chamou muita atenção, que chama impermanência. Impermanência quer dizer o quê? Nada é permanente. E isso se fala muito hoje também. Nada é permanente. E tudo está mudando muito rápido. As mudanças fazem parte do nosso caminho, como espírito eterno e como ser, né? Como quem eu estou agora aqui. As mudanças fazem parte, elas têm que acontecer. Então nada é permanente. E nada vai ser permanente. A gente às vezes faz 1000 projetos aqui e quando eu vejo, não deu certo. Não deu certo, não deu. Barrou aqui, barrou ali, uma coisa aconteceu, não só a nível material, às vezes alguma coisa de família, Quando eu vejo aquilo que eu programei tanto, não deu certo. Aí vem aquelas coisas que a gente já falou muito, né? Eu tenho que aceitar o momento, eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que ver o que eu tenho para fazer com aquilo, o que eu tenho para fazer com essa mudança na minha vida. E tudo isso é aproveitar bem o tempo que a gente tem, para não chegar lá aos 70, como a gente vê muitos idosos depressivos, amargurados. Vocês sabiam que a diabetes ela é uma doença muito ligada à amargura? E hoje, se você olhar, a grande maioria das pessoas são diabéticas, estão diabéticas, porque a diabetes tem toda aquela questão, não é? Da insulina, do açúcar. Então, quando eu não estou satisfeito, né? Quando eu estou amargurado com a vida,
o meu processo, né, físico, onde é produzido o açúcar, ele aumenta. Ele aumenta. Aí eu fico diabético. Isso não é uma regra, mas isso tem sido muito estudado, que a gente chama de psicossomática. As emoções tendo efeito no nosso processo físico. Os médicos já estão percebendo isso. Eles percebem, eles têm que perceber. Até porque as coisas, os remédios para um funcionam bem, para outros não funcionam. O que é isso? Porque cada um de nós é um. Aí faz sentido você chegar com 70 anos, comigo, você foi acumulando na vida. Sim. O cidadão que diz que vai começar a vida, você se aposentar. Isso é uma coisa. Isso a gente ouvia muito, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. E quanta gente se aposenta e cai doente. E cai doente, não aproveita nada. Por quê? Porque às vezes ali o acúmulo de um monte de coisa que ele às vezes não resolveu direito na vida. Ele só ficou muito preocupado com ganhar dinheiro até para se aposentar e viajar e comprar o que ele quer. Ele não olhou para aquilo que ele precisava realmente olhar. E aí aposenta e não usufrui, não aproveita. Eu estava lendo algumas. Tem uma autora, uma médica, que ela trabalha muito com medicina paliativa, com pessoas assim, estão no processo final de vida. E ela tem alguns livros escritos. Ela escreveu, ela trabalhando com pessoas que já estão assim à beira da morte, às vezes, ela fez 5 tópicos que são os mais comuns quando alguém está ali, já no momento da morte, e que a pessoa fala, né? E que ela pergunta às vezes para a pessoa o que ela deixou de fazer, que ela se arrepende de não ter feito. Eu vou ler 5 para vocês. Primeiro, gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não a vida que os outros esperavam de mim. Isso é quantos de nós, não é? Você deixa de viver o que é importante para você. Você deixa de viver do seu jeito para viver do jeito que a vida está te exigindo, o mundo, as coisas, né? As situações familiares, né? Não que a gente não deva olhar para a família, mas eu tenho que ter esse olhar para mim. Será que eu estou vivendo do jeito que eu sou? Mas é difícil essa independência. Essa dependência é difícil, mas não é impossível. Outro, gostaria de não ter trabalhado tanto. Esse é outro. As pessoas, às vezes, naquele momento que ele está indo embora, ele percebe que ele trabalhou demais. E por quê? Ele trabalhou demais e não aproveitou o que ele tinha para aproveitar, ou ele não se burilou, né? A gente pensando na encarnação, ele não se burilou o tanto que ele poderia ter, se percebendo, melhorando algumas coisas em si. Quando ele vê, ele levanta, vai para o trabalho, volta do trabalho, dorme e assim vai, não é? Semana após semana, ano após ano. Outro, gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Será que a gente expressa nossos sentimentos? Será que a gente tem coragem de expressar os sentimentos? Sim.
A gente não percebe, o tempo passa, o tempo voa e eu estou preocupado com aquelas coisas de sempre. E às vezes uma coisa está aqui na garganta e tá aqui entalado, eu não me dou a oportunidade de falar disso. De às vezes sentar com alguém e falar de alguma coisa que precisa ser falada. De perdoar alguém, de chegar para alguém e falar, né, aquilo lá que aconteceu, ó. Eu perdoo, passou. Não tem tempo para isso, né? Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Será que a gente tem? A gente tira tempo para estar com os amigos? Quantas? Nossa! Se a gente parar e pensar, o tempo passa. Tem gente que a gente não vê faz muito tempo. Hoje tem até aquela coisa, meus amigos verdadeiros são aqueles que o tempo passa, aí quando a gente se fala, tá tudo bem, a gente não se cobra. É até legal isso, mas isso quer dizer o quê? Que eu não vejo essa pessoa há muito tempo. Eu não me dou essa chance de ter contato. Pessoas às vezes que eu gosto muito, né? O último, tem um monte, né? Eu só selecionei 5. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz, né? Tudo isso, essa última, acho que resume todo o resto, não é? Porque se eu consigo fazer todo o resto, eu sou mais feliz. Hoje, uma das queixas maiores que a gente tem em consultório de psicologia, que é a minha área, é essa. Eu expressei tudo isso no meu livro. Eu li. É muito bom. Mas é uma coisa que você percebeu também, escrevendo ali, o quanto ficou coisa que não foi vivida, que foi olhada agora. Não é? É. A gente pode viver diferente. A gente pode hoje estar olhando para aquilo que me faz bem, para estar com os amigos, para ter momentos, né? E não só trabalhar, e só não pagar conta, e só, né? As preocupações que a gente tem, que a maioria não faz parte disso, que as pessoas se arrependem, né? No finalzinho da vida. É para pensar, não é? Ela tem livros muito bons, se vocês quiserem, depois eu deixo o nome dela, vocês procuram os livros. Para encerrar, que a gente está quase acabando, Jesus, né, uma das falas dele, ele falou assim: buscai primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Se a gente lê, né, tudo que ele deixou, a gente percebe que o reino de Deus está aqui, ó. Está aqui dentro. E o reino de Deus é tudo isso que a gente foi, né, que a gente falou de não viver o que tinha que viver, não ser feliz com as coisas ali, né? Pequenas coisas às vezes que nos deixam felizes. Eu tinha que saber viver com a morte do meu filho. Eu estava sabendo, aí eu não E fazer dessa dor, entende? Também um crescimento. Se perceber nessa dor. Né? Porque a dor, ela vem. E se eu ficar presa a ela chorando o resto da vida, o que eu aproveitei? O tempo passou e eu não aproveitei o que aquela dor tinha para me trazer. Não é? Então vamos pensar sempre. Quando ele falava o reino de Deus, ele estava falando de nós. Da minha ligação com ele, com o Pai, que está aqui, ó. Algumas coisas que eu anotei. Saber envelhecer não é apenas uma questão física, é também uma jornada interior. Está resumindo tudo que eu falei, não é? Saber envelhecer não é parar, é seguir com mais verdade. Saber envelhecer com lucidez não é
acaso, é consequência do cuidado diário com o que você pensa, com o que você sente, com o que você escolhe viver. Quanto mais você exercita a sua mente, mais ela te devolve clareza, criatividade e autonomia. Manter a mente viva é uma das formas mais bonitas de permanecer inteiro. Isso a gente tem que usar na vida. O segredo não é evitar envelhecer, mas fazer o durante valer a pena. O durante é isso tudo que eu falei. O durante é o tempo que eu estou aqui vivendo. E que eu tenho a oportunidade de parar e pensar e perceber o que realmente eu estou fazendo aqui. Sendo que eu vou morrer e deixar tudo. Qual é o sentido disso? Tem outro sentido. Tem outro sentido mais importante para a gente estar aqui. Tá bom, gente? Era isso, mais ou menos isso. Tem muita coisa para falar disso, né? Se tem, né? O duro é que falar disso toca em algumas coisas, às vezes, que dói. Que dói porque a gente para e... Oh, meu Deus, onde é que eu estou nisso tudo? O que eu estou fazendo com isso? Aí dói, a gente, aí incomoda. Aí eu não quero ouvir. Mas eu tenho que me dar essa chance. Vamos se dar a chance de se perceber, de perceber o que eu preciso realmente. Para ir embora daqui levando, né? Se não tudo, uma boa parte daquilo que eu vim buscar. Né? Então tá, vamos encerrando. Vamos então elevando o nosso pensamento, serenando nossas mentes, acalmando o coração, respirando fundo, percebendo que a respiração vem do corpo, mas ela acalma a minha alma. Quando eu respiro fundo, a minha alma se acalma. Nós somos corpo e alma, o tempo todo ligados e um interferindo no outro. Mas se eu olho só o corpo, a alma sofre, a alma vai sofrer. Vamos pensar nisso, vamos olhar para isso. E assim, com essa reflexão, vamos nos ligando aos nossos mentores pessoais, aqueles que nos acompanham dia após dia e que torcem por nós, torcem para que a gente perceba a importância da vida, do tempo. Vamos agradecendo a equipe espiritual da casa, que está aqui sempre pronta para nos receber, nos envolver, nos acolher. Nós vamos tomar um passe daqui a pouco. Vamos receber toda uma energia que vai nos limpar e vai nos recarregar. Vamos levar essa energia conosco. Mas amanhã, a hora que acordarmos, vamos lembrar da energia que recebemos. E vamos usar essa energia para mudar nosso caminho, nossas decisões. É só isso, é isso que nós viemos fazer. E assim, mais uma vez agradecidos, com a imagem de Jesus em nossa mente, das mãos dele vem toda uma energia em direção a nós, que nos envolve, nos fortalece.
Vamos olhar para os olhos dele e agradecer mais uma vez, orando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Vão em paz.